Salve, meus queridos! Segundo tempo da nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Estamos conversando hoje com vocês sobre a escola, né? A relação da comunidade e da escola, certo? Estamos entendendo aqui com vocês um pouco sobre esse contexto, tá? Sobre o que é as pessoas que fazem parte desse contexto da escola. Vamos nós conversar um pouco mais, tá? Primeiro tempo a gente terminou nossa primeira aula, tá? Conversando com vocês sobre a função do educador. Quem é o educador, né? Aí eu falei para vocês, ó, tudo pode ser o educador, tá? E quando eu digo tudo, não é só qualquer pessoa, mas tudo, até estrutura física, né? O fato de ter uma estrutura física conta, né? Como é essa sala de aula, né? Então, como é que está a disposição das carteiras, né? Então, muitas vezes o professor vai lá e muda a disposição das carteiras. Bora botar todo mundo em semicírculo. Por que que o professor faz isso? É pensado, tá? Que é para todo mundo ficar um olhando para a cara do outro e poder o quê? Conversar, tá? Normalmente ele vai fazer isso para poder ter diálogo, tá? Para que todo mundo possa participar. E vai ter, professor, mas eu sou tímido, eu não quero falar, não, tá? Mas, gente, ó, fica até a dica aí para vocês, tá? Quando o professor ele faz isso, ele sabe quem é a turma que ele tá, certo? Ele sabe a importância, ele não tá fazendo ali só para cumprir o papel dele, não, tá? Aliás, é para isso, né? O papel dele é esse, tá? Então, o professor ele tem essa formação, tá? Pedagógica, para justamente ele entender em que contexto ele precisa melhorar. Até às vezes, quando ele está observando que tem muita briga dentro da escola, o professor ele tem essa tarefa de fazer algum planejamento para melhorar esses atritos que acontecem, tá? Então a gente faz essas tarefas já sabendo. Vou botar uma tarefa em grupo agora, certo? E vou botar uma tarefa em grupo sorteando as pessoas, certo? Professor, ele quer a briga mesmo? Não, é porque a gente precisa trabalhar em grupo. A estar na escola para poder aprender a desenvolvermos, né? E cara, se a gente fica intrigado durante um ano, aí tu imagina que tu vai entrar numa empresa, que tu vai trabalhar quantos anos dentro daquela empresa? 10, 15, 20, 30 anos. Então essa é a grande ideia, tá? É claro que lá o professor, como mediador, ele é o líder daquela turma, né? Você vai ter também dentro da tua empresa líderes, né? Vocês estão aqui dentro do curso técnico em administração, né? Então vocês vão aprender lá nas aulas com o professor André Loyola sobre liderança, né? Sobre o quê? Sobre o contexto da gestão de pessoas, como gerir conflitos dentro de uma empresa, certo? Como mediar conflitos dentro de uma empresa. Então ele vai trazer para vocês essas ideias de como é que um líder faz. Então não é tão distante essa tarefa do professor dentro desse contexto. Então às vezes a disposição, layout, né? A gente fala isso dentro da administração, o layout, a disposição do nosso colaborador, no caso do nosso alunado, do nosso estudante, em poder melhorar esse contexto, certo? Tem uma árvore lá de fora, tem uma horta, por exemplo, a gente pode aprender também com os espaços físicos. Mas a ideia do professor é justamente nessa ideia, tá? Do que ele tem de conhecimento. E aí, galera, professor mediador que fez licenciatura, a gente estuda sociologia, a gente estuda psicologia, a gente estuda algumas disciplinas de base administrativa, tá? Justamente para ter o quê? Para ter esse arcabouço de como solucionar problemas ali do nosso estudante, até identificar alguns traços aí de personalidades, para que a gente possa, não que a gente vá ser um psicólogo, tá, um terapeuta, mas para que a gente possa saber como nos adequar dentro daquela realidade, tá? Olha só, é a mediação, tá? O professor como mediador, tá? Refere-se à intervenção intencional do professor para criar condições de aprendizagem, tá? A prática da mediação explora a compreensão, a apropriação e a produção de conhecimento. Essa atuação do professor ocorre na relação do estudante com o objeto, no momento em que as aprendizagens são construídas, tá? Então, quando o professor ele entra na sala de aula, galera, ele já anteviu, ele sabe o que vai acontecer naquela sala de aula. É claro, viu, queridos, como professor, né, às vezes a gente planeja uma coisa e acontece uma coisa completamente diferente, tá? Mas, em geral, o professor ele entra com a sala de aula
planejado, certo? Mais do que preparar um slide, por exemplo, fiz uma aula com um slide, como é o caso aqui do canal Educação, certo? A gente precisa ter essa intervenção, tá? É, é, Mais do que isso, a gente planeja as estruturações, o que vai acontecer, certo? Então, o professor mediador, ele também, que está acompanhando essa aula, ele está dentro desse contexto. Vocês não só assistem às aulas, vocês fazem atividades também dentro da sala de aula, por exemplo, na sexta-feira. E aí, é nesse momento que vocês podem conversar, dialogar, buscar caminhos, certo? E buscar essas ideias. Lembra que essa aula aqui é para vocês entenderem o contexto da escola, quem são as partes que compõem essa escola, para justamente pensar e bolar o quê? Processos criativos para o projeto de vocês, tá, galera? Lembra sempre que essa aula é desenhada e pensada para dar a vocês o quê? Orientação, direção para a escrita do trabalho final de vocês, certo? O que a gente está aqui? Contextualizando o que é uma escola, o que é a comunidade escolar que faz com que essa educação aconteça com qualidade. Atenção! Como o trabalho do professor se baseia em relacionamentos, em encontros e diálogos, a mediação está ligada também na construção de identidades. Beleza? Bora nós, Patrícia, todos os alunos de Santo Antônio de Lisboa, Piauí. Michele também, que está acompanhando essa aula. Bora nós. Educandos e estudantes, tá? Vamos separar aqui quem são um, quem é o outro. O estudante, galera, abrange os sujeitos que assumem o estudo como incumbência de responsabilidade e atribuição, tá? Ou seja, são aqueles e aquelas que exercem o estudo como ofício e um trabalho, certo? E sim, é o trabalho de vocês, a obrigação e responsabilidade de vocês. Uma arte de fazer e um saber fazer no estudo torna-se um estudante, certo? É a dedicação de vocês e da grande maioria de vocês, tá? Alguns já têm alguns outros papéis também, tá? Como, por exemplo, são jovens aprendizes, tá? Tem alguns aí que já estão se inserindo no mercado de trabalho, tá? Ou como jovem aprendiz ou ajudando na família, enfim, certo? Mas a grande maioria de vocês estão dentro dessa jornada como dedicação exclusiva. Já os educandos, galera, abrange os sujeitos em processo de educação, destacando pela coincidência pela consciência da incompletude, das potencialidades, das exigências constitutivas do ser humano. Ser educando é estar em formação, em constituição da integralidade. É a mesma história, galera, do ser educador, né? Quem é o educador, né? Quem que eu falei para vocês? É o professor? Também, tá? Mas o educador, ele é o diretor da escola, ele é o zelador, é o pai, certo? Até a estrutura física conta do processo de educação. No caso do educando, tá? É quem está aprendendo. E aí sim, todo mundo também tá. Pode perguntar para de vocês, se eles não aprendem muito com vocês. Aprende mais. Aprende mais. Mas só que claro que eles já têm uma bagagem de vida ali, um pouquinho à frente de vocês, de entender problemas, de entender realidades, dores que vocês ainda não estão conseguindo visualizar. Certo? De entender como a sociedade pode ler comportamentos do adolescente, por exemplo, certo? Então, hoje, a nossa sociedade tem mudado tanto, tá? E, claro, o conhecimento científico tem mudado tanto, que até eu estou falando aqui com vocês na perspectiva de adolescentes, né? Aí talvez um ou outro, mas eu não sou não, já estou com 18 anos, professor.
Tá? Então, hoje, por exemplo, a comunidade científica já faz uma leitura que a adolescência vai até os 24 a 25 anos. Tá? Por quê? Porque esse jovem, tá? Antigamente o jovem saía muito cedo de casa para trabalhar, para começar a sua vida. Hoje ele vai ficando um pouco mais de tempo. Aproveita, termina a escola, vai para a graduação, vai continuando, vai ficando, certo? Até entra no mercado de trabalho, até começa, mas continua ali, certo? E os motivos são variados, certo? Econômico, né? Muito caro. A vida fora, né? Tudo está muito caro, o supermercado é muito caro, o aluguel é muito caro, a compra da casa é quase impossível, certo? É, contexto social, né, afetivo, você tá naquele local que é confortável, tá? Mas também, galera, isso eu tô falando do lado social, né? O lado social conta muito para poder colocar esse adolescente, uma adolescência tardia, né, vamos dizer até os 24, 25 anos, mas até o neurológico, hoje já tem pesquisas científicas que colocam o adolescente, né, a compreensão que o desenvolvimento cerebral só se conclui depois desses 24, 25 anos. Tá? Então, é só então é que o cérebro termina de se desenvolver, principalmente. é, Agora eu esqueci a parte. É a parte frontal. Agora eu esqueci agora o nome, né? Mas a parte frontal do cérebro, que é onde justamente entram os raciocínios, os pensamentos mais racionais, né? De eu tô fazendo isso por quê, né? De não ser tão inconsequente na hora de agir, né? De pensar, de raciocinar, de vale a pena fazer isso agora, certo? E é normal que na adolescência a gente seja muito inconsequente. E aí é a tarefa do educando, né? De aprender a ser mais consequente, de entender que toda ação vai ter uma reação. E não é uma aula de física, é uma aula de sociedade mesmo, de entender de que se eu não estudo hoje, amanhã eu vou ser cobrado por aquilo dali. De que não adianta eu tentar estudar tudo na véspera da prova, que tu não vai absorver nada. Ah, mas eu tirei o 10 por conta disso, professor. Mas deu 2 dias, tu esqueceu todo aquele conteúdo. É diferente de alguém investando um pouquinho todo dia, quando chega no dia da prova, tá bem preparado para realizar a prova, tira uma boa nota e quando chega daqui a 2 anos, está lembrando de todo aquele conteúdo. Tá? Então, essa é a diferença do estudante para o educando. Porque o estudante, como profissional, ele sabe fazer, tá lá, ó, sabe fazer, estudar, ele se dedica para aquilo dali, tá? Ele tem um tempo para sentar e aprender, certo? Enquanto o educando, ele aprende com tudo, com a prática, com a vida. Tem muito isso, né? As pessoas acabam aprendendo. Quem foi que te ensinou? A vida me ensinou, né? Porque, de fato, na prática, todo mundo é esse educando. Todo mundo acaba aprendendo de alguma outra forma, de alguma outra maneira, com os próprios erros, tá? Estudantes e educandos, tá? São sujeitos que assumem, de modo simultâneo e complementar, o estudo e a constituição do ser humano. Centralidade dos educandos. Os educandos são protagonistas, sujeitos do processo educativos e não são meros destinatários, certo? E a gente trabalhou muito isso quando a gente conversou lá no módulo 1, na disciplina Educação Tecnológica e Midiática, quando a gente falou sobre metodologia ativa. O que é uma metodologia ativa? Uma metodologia que faz vocês serem o quê? Ativos na participação, tá? Aqui no canal Educação, por exemplo, quando a gente cobra de vocês, tá? A participação, a gente quer que vocês tenham o quê? Mais ação, tá? E não fique só ouvindo a aula, certo? Mas aí, para isso, a gente também faz outras ações para que vocês tenham o quê? Mais atividade, mais ação, certo? Tenham essa metodologia, tem vários exercícios para casa, para vocês executarem, certo? E claro, tem vários outros aspectos. O professor mediador interfere muito dentro dessa sala de aula, cria projetos próprios, e a gente tem esses feedbacks também de vocês. Tá bom, queridos? Então, é justamente para dar um sujeito, dar mais essa ação. O sujeito, lembra lá
da formação do período de uma frase da língua portuguesa, o sujeito pratica a ação, né? Então, a ideia é que vocês sejam o sujeito e não o objeto, certo? Não, sejam o sujeito do processo de ensino-aprendizagem. Vamos conversar aqui agora sobre os stakeholders. Essa palavrinha aqui, galera, vai fazer parte da vida de vocês aqui agora do curso técnico em administração, certo? O que é o stakeholder? Quando a gente traduz a palavra ao pé da letra, são as partes interessadas, tá? Então, dentro da administração, tá? O que é o stakeholder para a administração? Todo mundo que faz parte, que troca energia com aquela empresa, tá? Por exemplo, saindo aqui do contexto de escola, tá? Viu Matheus, Patrícia Carvalho, Danilo Bezerra, vamos nós, ó. Atenção. Quando a gente pensa na administração, os stakeholders são todas as partes que trocam energia. Você fala, troca energia, professor? Como assim? Pensa o seguinte, o cliente, ele vai numa loja de sapato, na sapataria. Ele precisa de um sapato, de um tênis novo, para ir para a escola, por exemplo. Então, ele chega lá na loja e ele encontra o sapato dele. Aí ele compra o sapato dele. O que foi que ele deu para a loja? Dinheiro. E ele recebeu alguma coisa da loja? Recebeu. Ele recebeu o quê? O calçado, o sapato que ele precisava. Né? O tênis, no caso. Então, houve uma troca de energia? Sim. Ele recebeu um produto, ele pagou para isso. E aí ele faz parte desse stakeholder, certo? Mas é só ele que faz parte disso? Não. Então, o funcionário, por exemplo, que vendeu e atendeu ele, certo? Para ele localizar no estoque o calçado, para ele fazer a venda, para ele, enfim, certo? Para fazer as várias funções, ele teve um vendedor, certo? Ali para fazer com que aquela empresa, que aquele trabalho fosse alcançado, tá? Então, qual é a função do funcionário, certo? Oferecer o talento dele, as competências dele. O que é competência que vocês aprenderam lá com o professor André Loyola? Conhecimento, habilidade e atitude, não é isso? Pois bem, tá? Então ele está entregando isso, o conhecimento dele, as habilidades dele, as atitudes dele para poder fazer a venda do calçado, certo? E em troca ele recebe o quê? Salário. Tá? O dono da loja, o acionista, o fornecedor, enfim. Então, todo mundo tem essa relação de troca. Um oferece uma coisa e recebe outra em troca de contrapartida. Os stakeholders aqui, tá? Também. Eles oferecem alguma coisa e eles vão receber alguma coisa como alternativa. A gente tem duas ideias aqui dos stakeholders, tá? Um primeiro é a família e o outro são outras partes de interesse. Vamos conversar aqui agora, primeiramente, com a família, certo? As famílias dos educandos são parceiros no processo educativo, referente à presença no ambiente escolar, pois a família é que deve começar o processo educativo. Galera, não adianta as famílias simplesmente, entre aspas, jogar o aluno, fecha aspas, dentro da escola, certo? Não adianta ela só botar o aluno lá e não participar. Ela precisa fazer parte desse processo para que haja um retorno. Ela precisa empregar a energia dela. E eu falei para vocês lá no começo da aula, é muito comum, por exemplo, quando você coloca a criança lá no infantilzinho, os pais se assustarem com a quantidade de atividades que vem para casa. Inclusive tem pai que reclama, fala, Maria, eu pago a escola, né, que for uma escola privada, né, para não ter trabalho em casa, e não tem trabalho em casa, mas é para isso mesmo, certo? Ali naquele processo, o professor ele está tanto educando o estudante como o stakeholder família, certo? Para que ele aprenda a fazer parte desse novo contexto, certo? E que ele vá permanecer nele enquanto esse estudante fizer parte, certo? Daquela vida, inclusive da escola, tá? Até terminar o terceiro ano do ensino médio. Na faculdade, acho que não tanto, porque agora na faculdade ele já vai estar mais caminhando com as próprias pernas. Né? Espera-se que o estudante já esteja nessa fase. Então, não pode haver, olha só o que está no nosso texto, ó, não pode haver resultados satisfatórios sem a participação efetiva da família. Por isso, pais responsáveis devem ser presentes, acompanhar as atividades dos filhos, motivá-los para o estudo e conversar com eles sobre o
projeto de vida, certo? E a gente começa desde criancinha, no aspecto de que, o que você sonha em ser quando crescer, certo? Ih, professor, quero trabalhar, quero ser lixeiro, quero trabalhar correndo atrás de caminhão de lixo, né? Criancinha pequenininha, 5 anos, 3 anos de idade, fala isso, né? Ih, professor, quero ser manicure, quero ser cabeleireira, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser vendedor, quero ser empresário, né? Então, quero ser astronauta, jogador de futebol, né? Então a gente acaba falando muito esses sonhos, né? E a ideia da família é justamente incentivar e não acabar o sonho, não apagar esse sonho, né? De incentivar, né? Nas medidas do que você pode incentivar, certo? Então é complicado para um pai, né? Ensinar, incentivar. Como é que eu posso incentivar para meu filho ser astronauta se eu não sou astronauta, por exemplo, né? Então, justamente em buscar, em acreditar, em sonhar, né? Hoje em dia, com perspectiva, por exemplo, de informação online, né? Então a gente pode ir muito atrás, né, de filmes, né, de vídeos, né, que incentivem aquela criança, né, dentro daquele contexto, né? Vamos assistir esse filme juntos agora, né? Fazer esse programa de família associado a esses temas, né, essas temáticas nas leituras, né? Então isso eu estou trazendo no contexto lá infantil, mas agora, professor, num contexto mais de ensino médio, adulto, né, por exemplo, né, de conversar com o aluno, né, de conversar com o pai, né, de saber quais são esses caminhos, né. Por exemplo, às vezes, eu vou trazer um contexto para vocês, já que estão agora na adolescência, né? Quais são os dilemas que vocês estão vivendo hoje. Além de bullying, por exemplo, tem relacionamentos que vocês estão vivendo agora, né? Então é tarefa não só da escola de conversar com vocês, por exemplo, sobre educação sexual, tá? Mas também conversar com vocês. Aproveito até para deixar o convite aberto a vocês, tá? Hoje, às 11 horas e 20 minutos, tá? Quando vocês já vão ter terminado as aulas aqui do curso técnico, vocês podem assistir a aula do terceiro ano. Vamos ter aqui convidados, né? Justamente para conversar sobre educação sexual, sobre infecção sexualmente transmissível, tá? Mas justamente puxando sobre esse tema, sobre essa temática, tá, galera? A família também tem esse papel, né? Por exemplo, na construção, por exemplo, de família, né? Como foi o processo de constituir a família de vocês? Professor, meu pai e minha mãe já me tiveram com 40 anos. Meu pai e minha mãe me tiveram com 30, já estavam casados, né? E meu pai e minha mãe foram pai adolescente. Tá? Então, cada um de vocês tem uma história de vida diferente. E esse processo desse diálogo é muito importante. Tá? Tem pai que é mais tímido, tem mais dificuldade para falar, não sabe, né, como pontuar. Então, esses temas difíceis, como, por exemplo, educação sexual, por isso a importância da educação sexual dentro da escola, certo? Com um profissional que estudou, que se preparou para aquilo ali, que traz um profissional para poder conversar também, que também tem esse preparo, certo? Para entender quais são os perigos, os riscos. Mas o pai, ele não vai se ausentar disso. Ele vai conversar com você sobre a realidade dele. Como foi que ele chegou aonde ele está agora? Errei. Tá? E, cara, não é um problema ele errar, certo? Tudo bem ele errar, porque é isso, a gente erra mesmo, tá? Então, se você perceber que, poxa, meu pai errou, meu pai desistiu no meio do processo, né? Então, será que isso... Imagina, pode ser uma dor do teu pai também, da tua mãe, de não ter conseguido alcançar, realizar um sonho, certo? E você pode se inspirar, enxergar dentro dessa perspectiva. Poxa, você também tem sonhos, né? Então, esse é o processo. Quando a gente fala em projeto de vida, né? Então, é pensar lá da criancinha. Quem era aquela criancinha que sonhava em ser um jogador de futebol? E que caminhos vocês fizeram para, de fato, acessar esses sonhos, né? Então, é claro que vocês não são mais aquelas criancinhas de 5, 4 anos, mas vocês também têm sonhos, né? Nessa fase de vida de vocês, vocês têm muitos sonhos. E quais são os caminhos para isso? Claro que tem hoje na sala de aula vários professores que conversam com isso com vocês. Vocês têm essas aulas de projeto de vida aqui no canal Educação. Mas não é só o professor. É o pai, a mãe que vão contar a realidade, a vida deles, a história deles também fazem parte do contexto de vocês entenderem como vocês chegaram onde vocês estão até agora. Só que para frente, é vocês que vão trilhar, certo?
E sim, galera, quando a gente chega em outros pontos da vida, a gente, opa, eita, podia ter feito um pouco diferente lá no passado, mas não tem como voltar, não. Tá bom? Vamos falar sobre outros stakeholders, por exemplo. Como eu disse para vocês, a tradução literal de stakeholder é partes interessadas, mas outras partes interessadas, tá? Correspondem a todos os elementos, pessoas, instituições, grupos e órgãos governamentais que de alguma forma afetam ou são afetados pela escola. Eu vou até corrigir a palavra ou, tá, por i, tá? Porque a ideia do stakeholder é essa ideia de troca de energia, certo? Você dá alguma coisa, mas você recebe. Então, afeta e é afetado pela escola, certo? Podem ser, por exemplo, o poder público, tá? Quando ele incentiva, quando ele cria políticas públicas, quando ele dá acesso à internet, por exemplo, embora seja um aspecto quase como direito humano, mas o fato de conseguir ter isso, de ter estrutura física, por exemplo, tá? Meios de comunicação, como eu disse para vocês, internets, comunidades, associações de moradores, igreja. Então, tem algumas escolas que têm essa ponte diretamente com igreja, ou com ONGs, ou com, por exemplo, cooperativas, tá? Então, tem muito aluno que acaba indo trabalhar dentro da cooperativa ou fazer parte como papel aprendiz. A escola muitas vezes se movimenta associado àquela realidade, certo? E acaba criando um eixo profissionalizante dentro da própria escola. Então, muitos alunos já saem com aquela mentalidade de mercado de trabalho, mercadológico, certo? Ou seja, todo mundo é parte interessada, certo? Do processo de ensino-aprendizagem, pois a educação afeta toda a sociedade. Sempre que vocês verem essa palavra, e vocês vão ver muito essa palavra no curso técnico em administração, vocês vão lembrar dessa ideia de troca de energia. Eu ofereço alguma coisa e recebo alguma coisa em troca, ok? Vamos falar agora, queridos, dos gestores, tá? O gestor escolar é o profissional responsável por gerir a instituição do ensino nos âmbitos administrativo e pedagógico, além de interferir com toda a comunidade educativa. Normalmente o gestor vai estar associado ao coordenador da instituição e o diretor da instituição, certo? Eles têm um papel muito administrativo. Às vezes eu preciso dessa formação de administração. Então, vocês estão fazendo um curso técnico em administração, vocês estão aprendendo muita coisa desse aspecto. Gerir um estoque, por exemplo, estoque em insumos de papelaria, de livros, de gerir, por exemplo, o aspecto financeiro da escola, de como pagar os funcionários, por exemplo, certo? Muitas vezes esse gestor ele tem a formação, pode ter a formação pedagógica, por exemplo, ter feito curso de pedagogia, tá? Mas normalmente quem faz o curso de licenciatura, pedagogia, de um modo geral, normalmente acaba fazendo um curso de especialização para entender mais de administração, tá? Porque nem todo mundo tem essa base de conhecimentos que vocês já estão tendo agora, já no módulo 2. Tá? Então, agora no módulo 2, vocês já estão trabalhando várias disciplinas dentro desse contexto para aprender muito mais sobre essa ideia de como gerir, de como gerenciar, como é que uma logística, como é que chega o material para a escola, como é que período acontece a capacitação dos nossos professores, que período é que é férias, né? Então, tem tudo isso, tem tudo isso dentro da gestão de pessoas, por exemplo, né? Então, que períodos dá férias, né? Então, por exemplo, na escola, as férias são um pouco diferentes da maioria do mercado, né? Então, o professor, né? Normalmente a escola tem férias, quem trabalha dentro do ambiente escolar tem férias coletivas, é um pouquinho diferente o sistema, tá? O gestor da escola deve gerir a escola a partir de diretrizes e políticas públicas educacionais, certo? Temos leis para isso aqui no Brasil. No caso atual é a BNCC. Além de implementar o projeto pedagógico de maneira a gerir os estudantes atinjam objetivos desejados. Implementar o projeto pedagógico. Projeto pedagógico, só por curiosidade para vocês, a gente fala de projeto político pedagógico. Tá? É um documento, é uma estrutura, tá? Que ele é escrito por todas as mãos, né? Todas as partes interessadas da escola, tá? Então, tem escola que tem grêmio estudantil, por exemplo, tá? Então, até o alunado faz parte da construção, é... até o aluno faz parte dessa construção desse contexto, tá? Então, ele cria um documento e a gente sabe qual é o projeto da escola,
tá? É como eu disse para vocês, é entender a realidade local. Ah, a gente tem uma necessidade muito grande de profissionalizar os nossos alunos, tá? Então, toda a ideia da construção das aulas, biologia, química, física, português, vai estar focado dentro dessa ideia, desse contexto. Tá? Ah, temos que solucionar o problema de criminalidade, por exemplo. Então, tem um projeto ali por trás. Tá? E é um projeto geral. E aí é onde nascem, por exemplo, as cadeias de interdisciplinaridade, as aulas conectadas, certo? A chamada de profissionais. Ah, vai ter gincana, se tem gincana, se não tem dentro da escola, se tem feira de ciências, se não tem. Então, tudo acontece por conta disso bem aqui, de um bom gestor. Tá? E galera, a ideia da gerência, tá, perpassa muitas coisas que vocês trabalham aqui no curso técnico em administração. Gestão da qualidade, gestão de estoque, gestão logístico, gestão financeira, gestão de pessoas, tá? O gestor requer competência técnica, tá, relativa a processos educacionais. Lembra aqui, ó, que competência está ligada ao chazinho, tá? Chá, conhecimento, habilidade e atitude, tá? Que vocês veem lá na aula do professor André Loyola, tá? Habilidade no trato interpessoal, tá? Inclusive isso aqui é uma inteligência. Acredito que o professor André Loyola também vai conversar com vocês, se já não conversou sobre isso com vocês, tá? Eficácia comunicacional, capacidade de negociação e de trabalho em equipe. Exige-se ainda competência para propósitos, tomadas de decisão estratégicas, gestão de projetos, solução de problemas, tá? E vai ter muito problema, tá? Porque ele vai gerir também o espaço físico, tá? Ih, quebrou o banheiro, ih, aconteceu isso, faltou luz, tem que pagar servidor, sabe? Coordenação pedagógica, ele tem por isso que dentro da direção não tem só o diretor, né? A gente também temos os caminhos, né? Coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica, ele é basicamente como se fosse um gestor do professor, né? Da equipe que está educando o educador, tá? A coordenação pedagógica é responsável pela gestão da área pedagógica. Então, ele vai falar sobre planejamento, certo? Vai focar bastante sobre aquele projeto político-pedagógico, sobre avaliações, sobre os problemas interpessoais que acontecem entre professor e aluno, certo? Então, ele vai trabalhar sobre essa perspectiva, tá? Normalmente, eu preciso ser um professor, tá? E normalmente com uma competência específica, com especialização específica para aquilo dali, para ocupar essa área, para realmente ser um profissional diferenciado, para levar essa diferenciação profissional. Colaboradores, entram aqui, ó, toda a equipe de colaboradores que vão estar dentro da escola, pessoal aí da cantina, zeladores, porteiros, certo? Que fazem com que a escola esteja funcionando adequadamente para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, certo? O ofício dos colaboradores na escola implica em viabilizar a missão da escola sobre a perspectiva do cargo e função, contribuindo para o alcance de objetivos e metas educacionais, planejar e executar as atribuições com rigor e zelo, e atender e acolher respeitosamente os públicos internos e externos, solucionando as demandas apresentadas. Tá? Galera, eu vou pegar esses últimos minutinhos de aula para compartilhar com vocês boas ideias, tá? Ideias, inclusive, que já foram premiadas aqui no Brasil, tá? Lembra o seguinte, tá, galera? Que o trabalho de vocês vai estar ligado a processos criativos, tá? Então, vocês podem utilizar a escola de vocês como um palco para esse processo criativo. Professor, como é que vai ser o meu trabalho? A gente vai conversar com vocês em breve, tá? A gente está fechando com coordenação, tá? Porque lembra lá que a gente tem uma direção, a gente tem uma coordenação pedagógica, certo? Então, tem todo esse trabalho de gestão para poder alinhar, para saber quais são o que aconteceu no módulo 1 para o que a gente vai caminhar para o módulo 2, já pensando no módulo 3 e 4.
tá? Então tem todo um projeto para vocês, tem toda uma trilha para vocês, tá? Então, quando a gente fechar direitinho qual vai ser o tema geral de vocês, aí eu vou trazer para vocês, tá? E a gente vai ter aulas específicas para falar sobre estrutura de projeto, tá? Mas a escola, galera, pode ser esse grande caminho, tá? Então esse espaço, esse palco da realidade de vocês. E eu tô trazendo, conversei com vocês, temas bem gerais, bem abertos, por quê? Porque a realidade é de vocês. Tá? É vocês que já apresentaram isso lá no módulo 1 e vão reapresentar isso agora com o quê? Sendo criativos. E eu vou trazer essas ideias aqui para vocês, ó. Vou trazer algumas ideias, ó. Vocês podem acessar, inclusive, ó, esse link aqui, ó. Tá? Que oferecem, apresentam pra gente, acho que cerca de 11 prêmios, se eu não me engano, tá? 11 cidades que foram premiadas em todo o Brasil, tá? Destacam-se estados aí de Ceará, Tocantins, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Que ganharam prêmios, se destacaram pelas suas iniciativas justamente por serem o quê? Criativos. Iniciativa se destaca trabalhos de 9 estados que valorizaram diversidade e identidade de estudantes na construção de uma escola mais conectada à comunidade. Dá o primeiro exemplo aqui, ó, Bancop, tá? É um banco comunitário de Pindoretama, certo? Estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio solucionaram, tá? O tempo está um pouco estourado, mas tem um textinho aqui, vocês podem acessar, ó, mais informações no link indicado, certo? Basicamente os estudantes enxergaram um problema local. Primeiro façam investigação local, entendo que a sociedade, a cidade era afastada, tinham problemas para acessar o banco e eles não tinham dinheiro para acessar. O que foi que eles criaram? Eles criaram um banco próprio deles. Para eles captarem o próprio dinheiro? Não. Para eles criarem uma moeda local. Tem várias cidades que têm essa ideia de uma moeda local, certo? E essa moeda local funcionou como uma moeda de crédito, certo? Como é que funciona essa história de moeda de crédito, professor? Bom, a aula de finanças vocês podem conversar sobre essa temática de moeda de crédito, certo? A moeda local, certo? Só funciona naquela comunidade, para aquela escola, para aquelas comunidades locais que existem, tá? Como é que vai funcionar essa moeda de troca, tá bom? Mas a ideia também é que vocês possam pesquisar sobre isso. A gente só pode partir da criação quando a gente o quê? Conhece, quando a gente estuda. Tá aí mostrando no Bancop, ó, por exemplo, ó, a moeda social criada chamada Pindo, tá? Em homenagem ao município onde vem, certo? Mostrando que os estudantes que fazem parte tiveram a ideia, projetaram, fizeram o próprio banco dentro da própria escola, certo? E ó, a inspiração veio de um banco comunitário que já existe, tá? Os alunos sonham que a moeda social ultrapasse os muros da escola e aí é claro que soluciona um problema local. Aqui no Ceará tem uma cidade, tem uma comunidade que tem justamente esse banco local, não é da escola, mas que realmente faz com que a circulação da moeda funcione. Muitas empresas acabam aderindo à ideia, tá? E aqui, ó, é dentro da própria escola. Outra ideia aqui para vocês, eu botei 3 ideias para vocês. Outra ideia, cabelo, autoestima, construção da identidade da menina negra. Estudantes do 6º e 8º ano do ensino fundamental da escola professora Leila Mara Avelino, de Sumaré, São Paulo. Um grupo de 3 alunas não se sentia contempladas com a realidade local, estava acostumada com as piadas. O que, que é isso? Que eu falei até para vocês na aula de hoje. Bullying, tá? Então, dentro da escola, trabalha esse tema. E aí, como é que a gente pode trabalhar o bullying? Como é que a gente pode solucionar o problema desse bullying? Aí eu tenho que entender qual é o bullying que eu estou sofrendo, certo? É a autoestima da mulher, ou do caso, da menina negra. Esse é o problema? Pois então a gente vai solucionar ele, certo? E aí elas criaram meio que um salão ou com papel de educar, certo? De falar da consciência negra,
certo? Sobre o papel de conscientizar sobre o cabelo, sobre maquiagem, sobre... Então tá aqui todos os esquemas. Alunos participaram do simpósio de desafios da conquistas da mulher negra em Hortolândia, em São Paulo. Então ela tem todo esse papel de educando e de educador. Tá vendo como o estudante, ele não é só o estudante, ele não é só educando, ele também pode ser o educador, ele também pode ensinar, certo? Então, a gente está ressignificando papéis aqui também, tá bom? Nosso tempo está quase estourando. Vou dar mais um exemplo para vocês. Galera, esse material aqui, ele vai ficar disponível para vocês, tá? E eu tô deixando, ó, os linkzinhos para vocês, ó, acessarem, certo? Tem muita informação ali dentro, tem todas as escolas que foram premiadas para vocês bolarem ideias. Será que eu não estou passando por um problema parecido? A gente pode buscar soluções similares aqui dentro da minha escola? Será que a gente não pode desenvolver esse projeto? Quem é que a gente deve recorrer? Professor, coordenador, diretor, certo? Para viabilizar esse projeto. Ele é o gestor da escola, certo? Último projeto para vocês aqui, ó, o apoio à recuperação ambiental. Estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Delmiro Miranda Brito, em Canidé, São Francisco do Ceará. Alunas moderadoras da comunidade rural agrícola perceberam o problema causado pela falta de água. E eu até falei para vocês que a falta de água é um problema que a gente soluciona com uma tecnologia social chamada o quê? Cisternas de caixas pré-moldadas. Pois está aqui, ó, certo? A criação dentro das estudantes levou as alunas, apresentaram as cisternas aos colegas das turmas, participaram do processo do projeto que constrói casas solidárias e entregaram projetos de cisternas para a comunidade também. Certo? De novo, essas informações estão disponibilizadas nesse link, onde vocês podem ir atrás de mais ideias para os projetos criativos das escolas de vocês. Tá bom? Meus queridos, a atividade tem atividade complementar. A atividade complementar número 1. Só é 1. Questão 1, questão 2, questão 3, tá? Tá na tela para vocês, ó, questão 1, 2, questão 3. Para responder essa atividade, tem que fazer a leitura desse linkzinho aqui, tá bom? Queridos, por hoje a gente fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira, tá bom? Grande beijo, grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.